João 6, de 1 a 15. Queridos, não é redundante, não é simplismo, não é uma extrapolação afirmar que nenhum personagem da história humana teve a envergadura de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, teve a grandeza de Jesus, também chamado o Cristo. Jesus é o tema recorrente nos debates teológicos, filosóficos. Passados mais de 2000 anos desde que ele andou aqui na terra, ele ainda perturba com igual intensidade ateus e sacerdotes. Pela causa de Jesus já se matou, por causa de Jesus já se matou e morreu. Por causa de Jesus já se fez bondade e maldade. Em o nome de Jesus, gente se doou e gente lucrou. Ele é a pedra ainda de esquina, mas ainda é também a pedra que esmigalha. Porque Cristo ainda produz paz e ainda perturba. Nele está a paz e a espada. Porque ele reconcilia pai e filho. E ao mesmo tempo produz separação entre pai e filho. Então não é simplismo dizer que ninguém tem a envergadura histórica de Jesus. Porque quando nós queremos falar de excelência musical, 3 nomes imediatamente vem à nossa mente na música erudita: Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart e Ludwig Beethoven. 3 estão ligados à excelência musical. Quando queremos falar de excelência literária, aí nós temos que ir para os diferentes idiomas. No português, com certeza, Camões. No inglês, com certeza, Shakespeare. No espanhol, com certeza, Cervantes. No francês, Victor Hugo. No russo, Dostoiévski, para citar apenas alguns. Quando queremos falar de excelência artística, é óbvio que também nós temos que ir para diferentes escolas e diferentes nações. Mas como não pensar em Michelangelo? Como não pensar de Leonardo da Vinci? Ou pensar de Pablo Picasso? Quando queremos falar de excelência humanitária, aí nós temos grandes ícones que foram grandes nomes em prol da humanidade. Albert Schweitzer, que lutou na África. Martin Luther King pelos direitos civis. Madre Teresa de Calcutá no cuidado e na filantropia humana. Jimmy Carter, um verdadeiro peregrino da paz pelo mundo inteiro, ainda vivo. Mas quando nós precisamos falar de uma pessoa que inspira todos eles, que inspira o melhor da música, quando queremos falar daquele que inspira o melhor na literatura, quando queremos falar daquele que inspira o melhor na arte,
quando queremos falar naquele que inspira o melhor da bondade, quando queremos falar daquele que inspira os maiores gestos de solidariedade, quando pensamos em falar naquele que inspira as maiores ações da humanidade, aí nós temos que falar de Jesus de Nazaré. Falar de Jesus ainda, 2000 anos depois, provoca polêmica e produz alegria no coração das pessoas. Seu nome na boca do povo vira sabedoria popular, folclore. Na boca do erudito produz-se os mais contundentes trabalhos existenciais e espirituais. O nome de Jesus é citado pela mãe quando está aflita na beira da cama da filha que arde em febre. O nome de Jesus é clamado quando o preso está debaixo da tortura. É o nome de Jesus que ilumina os poetas mais delirantes e está na redação do menino quando é recém-alfabetizado. O nome de Jesus é o Jesus que é o Jesus da fé. É o Jesus que está presente até na crendice popular. É o Jesus que está presente nas teorizações, Jesus que está presente nas liturgias, Jesus dos homens que mais sonham, Jesus que está presente nos supersticiosos, nos profetas, na boca dos santos e na boca das pessoas. Jesus continua sendo o tema dos temas, a pessoa das pessoas. Ele continua sendo o mesmo polêmico que foi nos seus dias e o mesmo bondoso e amoroso que foi nos seus dias. Portanto, falar de Jesus é falar de um tema que, vejam bem, 2000 anos depois, continua sendo um tema que nos desafia o melhor de nós e confronta o pior em nós. Então, para não mediocrizar, para não apequenar, para não tornar ordinário o nosso discurso a respeito de Jesus, nós temos que ler a Bíblia com o cuidado que o autor teve nos seus dias, de não deixar que Jesus fosse mediocrizado pela mediocridade dos seus pares, que Jesus não fosse apequenado pela pequenez dos seus amigos. Jesus não podia ser vulgarizado pela atitude vulgar dos cidadãos. Jesus não podia ser conformado às expectativas menores das pessoas que o rodeavam. Por isso que o texto da Bíblia não é um texto codificado, de verdades codificadas. Não é um tratado. Principalmente o Novo Testamento não é um tratado. Não é uma teologia escrita, não é uma filosofia. O texto da Bíblia é um texto de narrativas, em que são contadas as histórias, os eventos, em que são narrados episódios, mas não com a função, isso é muito importante, e eu tenho repetido isso no Evangelho de João, de nos darmos uma informação jornalística do que aconteceu. Os textos que você lê no Novo Testamento
não é apenas uma comunicação jornalística dos fatos que aconteceram. Para que a gente saiba o que Jesus fez, para que a gente tome conhecimento do que ele fez. Os textos são formas de ilustrar verdades muito mais profundas, que numa leitura desatenta, uma leitura pinçada fora do contexto, pode nos levar a crer que seja isso. Por exemplo, a leitura do capítulo 6, os primeiros 15 versículos, se não tivermos o cuidado de continuar lendo lá no versículo 25, e depois nós vamos ver que esse capítulo é longo, tem 71 versículos. Nós vamos ver que esse milagre da multiplicação do pão e do peixe não é uma informação jornalística do que aconteceu num determinado dia, numa determinada região, numa determinada circunstância. É uma ilustração, é uma dramatização, é uma forma concreta de ilustrar uma verdade espiritual que precisa ser compreendida depois. Então Jesus, quando queria dar um ensino, quando ele queria mostrar uma verdade, o que ele fazia? Antes ele ilustrava essa verdade concretamente. Digamos assim, ele encenava, no bom sentido da palavra encenar, não encenar como falsificação. Ele encenava, em outras palavras, ele dramatizava, ele mostrava concretamente aquilo que ele queria mostrar depois conceitualmente. Por quê? Porque ele sabia da cabeça restrita, das bitolas e das viseiras das pessoas que não conseguem abstrair. Tem gente que não consegue abstrair. Tem gente que não consegue pensar conceitualmente. Tem gente que não consegue pensar conceitualmente. Nicodemos, por exemplo. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Entrar não. Para você ver o reino de Deus é necessário você nascer de novo. Senhor, nascer de novo? Não consegue abstrair, não consegue pensar conceitualmente. Nascer de novo? Mas como eu, sendo velho, desse tamanhozão, vou entrar no ventre da minha mãe de volta? Coitadinha, ela vai explodir. E eu daquele pichototinho, ela parecia barriga ficou esticadinha. E eu era bem pequenininho. Imagine eu desse tamanho, Senhor. Nicodemos. Abstrai, Nicodemos. Pensa. Então a cabeça das pessoas é muitas vezes pequena. Só consegue pensar concretamente. Aí Jesus pegava o conceito concreto e dizia assim: olha, a partir disso aqui é o que eu quero que vocês pensem. E aí, o texto diz que Jesus levantou os olhos para a multidão que o seguia e disse: como é que nós vamos dar de comer a esse povo? E o texto é cuidadoso para dizer que ele fez essa pergunta, não que ele tivesse em dúvida como dar de comer para aquele povo, mas porque ele queria colocar os seus discípulos à prova. Se eles entendiam, se eles captavam, se eles tinham essa capacidade de abstração.
E eles não tinham. Não tinham. Porque logo, o primeiro a reagir foi Filipe, um dos seguidores de Jesus. Filipe, um dos apóstolos, disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida para todo mundo. Pensaram imediatamente, igual Nicodemos com entrar no ventre da mãe. Começaram a pensar concretamente. Começaram a pensar não abstrativamente, começaram a pensar concretamente. Aí vem um outro, André, e diz assim: olha aí, eu tenho aqui o lanche desse menino. Jesus disse: senta todo mundo na relva, senta todo mundo no campo, na grama. O pessoal sentou na grama, ele deu graças, partiu o pão, distribuiu com as pessoas e todo mundo se alimentou. E aí, quando todo mundo comeu do pão, ficaram felicíssimos. Ah, glória a Deus, chegou o profeta, vamos fazer dele rei, porque ele pode. Numa época de fome, de miséria, de gente pobre, opresso pelo Império Romano, o judeu estava debaixo da opressão do Império Romano. Numa época de opressão, de extorsão de impostos, de grande desajuste social, ele provê pão pra gente, ele provê pão, vamos fazer dele rei. Aí o texto diz assim: e eles, Jesus sabendo, no versículo de número 15, que eles queriam fazer dele rei, fugiu para o monte, desapareceu. E eu imagino Jesus andando montanha acima, balançando a cabeça, dizendo assim: eles não estão entendendo nada. Você sabe que Jesus ficava assim às vezes, né? Não estou forçando o texto. Não é toda a vida que a Bíblia diz, mas algumas vezes a Bíblia fala que Jesus dizia assim: ó, tardos e lerdos de coração, até quando eu vou ter que suportá-los? Jesus diz isso, está na Bíblia. Ô, povo lerdo. Ele não fazia assim, né? Que naquela época não se fazia assim. Ele só era mais clássico, era mais... E o que é que Jesus tentou ensinar? Que existe uma diferença fundamental entre o pão que a gente compra na padaria, sustenta a comida, a roupa. E existe uma diferença fundamental com o pão que vem do céu. E eles não estavam entendendo. Jesus disse: vocês não trabalhem pela comida que perece, vocês trabalhem pelo pão que permanece. Então, aqui nesse texto, eu acho que nós temos alguns lampejos sobre o reino. Por exemplo, para você captar essa abstração, essa capacidade de entender, é necessário sensibilidade humana, não competência gerencial. O reino de Deus, a mensagem de Jesus, ela não é captada, ela não é compreendida, ela não se dá no espaço da competência intelectual, gerencial. Ela tem a ver com sensibilidade humana. E a gente vê isso com muita clareza na hora em que Jesus diz assim: o povo está com fome, né? Como é que eu vou dar de comer a esse povo? Como é que Filipe, André, como é que o povo entendeu essa fala de Jesus? Não entendeu espiritualmente, entendeu materialmente. Foi citada aqui uma frase do Exupéry: o essencial é invisível aos olhos.
E Kant tem uma frase excepcional que ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Por que é que Filipe, André, os apóstolos não conseguiam entender a mensagem de Jesus? Porque pelas mesmas razões nós não conseguimos hoje. Porque nós queremos captar. Nós fomos educados numa tradição que é racional, que é gerencial, que esquematiza. E existem razões que não podem ser esquematizadas. Eu quero dar de comer a esse povo, e imediatamente eles decodificaram isso num sistema logístico. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que o que Jesus queria dizer é o seguinte: ô Filipe, André, pensem com a alma. Não, mas a gente pensa com a cabeça. Pois é, agora eu quero que você pense com a racionalidade que a própria razão desconhece. Quero dar de comer a esse povo. Capte com o espírito. Qual é a diferença entre alma e espírito? Pois é, eu não sei. Pense com o espírito. Imagine que existem outras janelas de percepção da realidade que não são necessariamente teorizáveis, codificáveis. Por isso é que a lógica do Evangelho está mais próxima da poesia do que da filosofia. Tem que dar de comer. Vamos pagar como? Não, você não está entendendo. Meu projeto não é um projeto que precise de uma hierarquização de prioridades como se faz no gerenciamento de tarefas. O reino de Deus é de outra dimensão. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, visitei uma igreja presbiteriana e um pastor que acabou ficando um grande amigo meu, tinha na mesa dele, porque você sabe que presbiteriano gosta de comissão para tudo, né? O conselho da igreja decide e tal, e tem comissão para isso, comissão para aquilo, comissão para aquilo outro, e ele colocou na mesa dele, eu achei muito legal, que era dele, presbiteriano, que dizia assim: Deus amou o mundo de tal maneira que não constituiu uma comissão, mandou o seu próprio filho. Eu achei legal, porque se manda uma comissão, amigo, nós estávamos perdidos para sempre. Então, o que é o reino de Deus? É uma percepção espiritual. Está próximo. O reino de Deus está próximo. Onde? Pense com a alma. Está próximo. Você está próximo do reino. Eu? Você está chegando. E eu estava longe? E próximo em referência ao quê? Pense com a alma. Por isso é que às vezes as pessoas perguntavam para Jesus assim: Senhor, é ou não é? Sim ou não? Aí Jesus diz assim: deixa eu contar uma história e você decide. Eu conto uma história e você decide. Eu ainda vou fazer isso. As pessoas vão me perguntar: pastor, é pecado ou não é? Vocês não imaginam o tipo de pergunta que eu recebo sobre o que é e o que não é pecado. Desde posições sexuais até que tipo de vinho tem que beber.
Por isso é que cada vez mais ou menos, quer dizer, mais eu me desencanto com o pragmatismo dos Estados Unidos. Cada vez menos eu tenho estômago para ler livros evangélicos vindo dos Estados Unidos. Porque livro evangélico que vem dos Estados Unidos é assim: 10 passos para isso, 40 propósitos eternos para aquilo, 12 princípios administrativos, 13 leis universais de não sei o que mais lá. E a gente diz assim: eu acho que você ainda não percebeu. Mas percebi o quê? Deixa eu te contar outra história. Vê se você percebe. Que é Filipe e André e os apóstolos. Jesus diz assim: essa multidão está com fome. E eles estão achando que para satisfazer a fome da multidão, eles têm que ter dinheiro, eles têm que ter logística, eles têm que organizar a máquina, azeitar a máquina para poder dar de comer ao povo. E Jesus estava falando de outra coisa. E do que Jesus estava falando? Se ele estava falando de outra coisa, do que ele estava falando? Jesus estava falando que para captar o seu ministério é preciso acreditar no milagre da multiplicação. Para acreditar, para crer, para captar o ministério de Jesus, é preciso acreditar no milagre da multiplicação. Agora temos duas formas de entender esse milagre da multiplicação. A forma nicodêmica. Lembra do Nicodemos? O que é milagre da multiplicação, pastor? O milagre da multiplicação eu tenho 2, multiplico por 2, fico com 4. Eu tenho 4, multiplico por 4, eu tenho 16. Eu tenho 16, multiplico por 16 e vou multiplicando. Isso é o milagre da multiplicação. Isso se chama progressão geométrica. Vai se multiplicando e vai se dobrando, e vai se multiplicando, e vai se dobrando, e vai se dobrando, e vai se multiplicando. Mas Jesus estava falando de um outro milagre da multiplicação, que eles não captaram. Eles acharam que o milagre da multiplicação era Jesus ter a capacidade de um pedaço de pão alimentar uma multidão. Ora, tá certo, tudo bem, Jesus faz isso, faz. Você desacredita que Jesus tem poder de multiplicar um pedaço de pão em pão suficiente para alimentar 5.000 pessoas? Eu digo, pão da padaria, pastor, o senhor crê nisso? Claro que eu creio. Nós estamos falando aqui do Senhor da vida, do Senhor do universo, do Rei dos Reis. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Dizer que eu não creio é desacreditar dele, mas é isso que ele está falando. É disso que ele está falando. Ele está falando de um outro pão. Que ele vai encenar, dramatizar com o pão da padaria, feito de trigo de centeio, aqui no caso era de centeio, cevada, para mostrar um outro milagre da multiplicação. Que esse sim é importante. Qual é o milagre da multiplicação? Imagine um auditório com 2.000 pessoas. Você me pergunta e diz assim: é possível distribuir o pão e multiplicar o pão por 2.000? É possível uma palavra geral alcançar pessoas distintas
com problemas distintos, vindos de antecedentes distintos, sentirem todos que a mensagem hoje foi para mim. Isso é multiplicar. Isso é milagre. Como eu já contei várias vezes aqui, que a mulher às vezes chama o marido para vir à igreja, ele resiste, não vou. Meu filho, desce domingo. Aí ele vem, ouve a pregação, chega no carro e disse assim: agora eu entendi porque você estava insistindo tanto, você encomendou a pregação do pastor para mim, né? Por isso é que você queria nesse domingo. Você deu todas as dicas da minha vida para ele. E eu penso, como? Que Deus fala com a pessoa que está no trânsito e fala com o porteiro, que fala com a dona de casa e fala com a moça que está a caminho da universidade. Como? Que milagre é esse? Que um só pão serve e se adequa e se multiplica e tem pertinência em tantas vidas. É desse pão que eu estou falando para vocês, disse Jesus para os discípulos. Está aí a decepção de Jesus, quando eles pegam o pão material que foi multiplicado e acham que o milagre foi aquilo. O milagre foi esse, ele multiplicou o pão e todo mundo comeu. E Jesus disse: não, isso aqui é apenas uma forma de introduzir ao ministério de vocês. E você diz: e como é que o senhor sabe que existe uma diferença entre por que o milagre não é o pão, e sim o outro pão? Porque Jesus deixa muito claro que multiplicar pão de padaria é menor do que multiplicar o pão do céu. Mas como que é menor? Por uma razão simples: pão de padaria se acaba, perece, depois de 3 semanas está bolorento, e o pão da vida permanece, e é esse o pão que nós temos que multiplicar nas nossas ações. É óbvio que Jesus faz um contraste claro, nítido, entre o pão que ele oferece e o pão que Moisés ofereceu. Qual foi o pão que Moisés ofereceu? O maná. O maná era uma comida branquinha, eram flóculos, eram fragmentos. Alguns dizem que ricos em proteína, em carboidrato, que os judeus colhiam nas folhas das árvores quando estavam peregrinando pelo deserto. Em Êxodo 16:3, isso está registrado. E o povo colhia, mas tinha uma pegadinha com o maná. Maná não podia ser estocado de um dia para o outro. Por exemplo, eu tenho uma família de 6. Vou lá buscar o maná. Pego o maná e penso assim: quem sabe amanhã, mais tarde, eu queira fazer um lanche. Vou guardar aqui num pote um pouquinho de maná, porque amanhã de repente eu quero fazer um lanche, tomar um cafezinho, aí tem um manazinho de sobra. Quando fosse lá no dia seguinte, ele já estava podre. Aqui não, aqui o pão permanece.
pão permanece, e a gente sabe que o pão permanece, porque Jesus disse: vão, coletem o pão e guardem cestos. Guardem em cestos. Moisés não podia dizer isso, mas eu digo. E são 12 os cestos. E se você prestar muito mais cuidado ao texto, versículo 13, não diz que eles guardaram peixe. Eles só guardaram pão. E só sobrou pedaço dos 5 pães para encher 12 cestos. Por que 12? Lógico que é uma inferência a cada tribo de Israel ou aos 12 apóstolos. Então o que é a mensagem do Evangelho? É pão que você pode guardar. É pão que dá para guardar. Não é pão para gastar hoje, é pão para guardar. Por exemplo, pão em forma de coragem, para você guardar. Coragem emocional, coragem existencial, coragem ética. Um dia você vai precisar dela, hein? Guarda hoje essa coragem. Isso é pão. Coragem espiritual. Você nunca pensou na hora da sua morte? Eu já. E quer saber de uma coisa? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Fico pensando, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai dar tempo? Será que eu vou? E aquela hora? E aquele último suspiro, como é que é? Nossa! Por que eu tenho medo? Porque eu não estou usando da minha coragem. Mas por que eu não estou usando? Eu não preciso, eu não estou agora aqui correndo perigo de vida. Eu vou precisar dessa coragem na hora. Na hora, lá na frente. Muito lá na frente. Eu vou precisar dessa coragem. A Corrie ten Boom escreveu aquele livro lindíssimo. Foi um clássico aqui no Brasil e no mundo inteiro. O Refúgio Secreto. Já morreu ela, inclusive. A Corrie ten Boom era uma holandesa que escondia judeus para não serem caçados pela polícia nazista que tinha dominado a Holanda. E ela, quando a irmã dela morreu, ela lembrou-se que quando ela era criancinha, ela perguntou ao pai dela e disse: pai, por que eu tenho medo de morrer? Diz que ela era criancinha, ela conta num dos livros dela. Por que eu tenho medo de morrer? E o pai diz assim, o pai, em vez de responder, ele conta uma historinha. Ele diz assim: ô Corrie, quando a gente viaja, que horas eu entrego o seu bilhete da passagem do trem? Não é na hora que você vai entregar ao cobrador, na catraca? Naquela hora não é a hora que o papai lhe entrega o bilhete? Não se preocupe, filha. Na hora de você enfrentar aquele último momento, Deus lhe dará a coragem necessária. Coragem é um pão que a gente guarda para quando precisar dele. Para quando vier uma proposta indecente de fazer um negócio podre, eu ter coragem ética de dizer não. Quando eu tiver a necessidade de enfrentar um momento crucial de dor, de angústia, eu ter coragem de dizer: estou aqui, vamos lá. O Ricardo era um cara tão frouxo, como é que ele está com tanta coragem? Porque agora é que eu estou usando a minha coragem. De na hora final, quando eu for dar meu último suspiro, eu ter a mesma coragem espiritual que teve Jesus quando disse: pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. É a mesma coisa com esperança. Esperança o que é? Sei lá. Não estou precisando dela agora. Sei lá o que é esperança. Não estou usando ela agora. Mas vai haver uma hora que eu vou estar encalacrado num beco sem saída. E alguém diz assim, vamos desistir. E eu dizer não. E alguém dizer, vamos voltar atrás. E eu dizer não. E a pessoa dizer, mas por que você está dizendo não? Eu dizer assim, porque definição maior de esperança é uma postura diante do impossível. De lutar mesmo sem nenhuma chance de dar certo. Vamos em frente. E se não der certo, não importa, lutamos bem. Então é isso, é pão que você não precisa comer agora. Você pode guardar ele. Palavra de Deus é pão que você pode guardar. Não é o pão do maná que você não guarda. É pão que vai ajudar você a perdoar. Eu não sinto agora a hora de perdoar nada. Eu não quero perdoar ninguém. Eu digo, nem precisa, você não precisa perdoar ninguém. Mas vai ter uma hora que você vai precisar perdoar. Guarda esse pão para aquela hora. Por isso, para captar o ministério de Jesus, é necessário saber diferenciar a dimensão terrena da espiritual. Fazer essa diferença entre o que é terreno e o que é espiritual. Porque os judeus entenderam a mensagem de Jesus num campo estritamente terreno. E Jesus dispense com outras categorias que você não está pensando. Por isso que eles quiseram proclamá-lo rei. Cara, às vezes eu fico impressionado quando eu assisto noticiário na televisão e eu vejo manifestação de gente do Oriente Médio. Seja iraniano, egípcio, iraquiano, judeu, manifestação de gente do Oriente Médio. É uma coisa impressionante. Porque manifestação de brasileiro é carnaval, né? É uma brincadeira. O pessoal vai fazer uma passeata, aí leva bumbo, e outro pinta a cara, e tal, e escreve slogan, e manda um beijo. Globo, mamãe, tô aqui. Manifestação de brasileiro é uma piada. Agora, uma manifestação de gente ali do Oriente Médio, da Palestina, dos países de tradição tá ali do Oriente Médio, seja judeu ou árabe, não importa. Tem uma paixão que é uma coisa impressionante, que deixa a torcida do Corinthians no chinelo. Vocês já viram eles socando o ar? Parece coreografado, parece que tem alguém orquestrando, e não tem. É a multidão. Quando eu leio esse texto aqui, que eles quiseram fazer de Jesus rei, eu fico imaginando essa cena. Rei, ele é o nosso rei, rei. Que Jesus olhou aquele negócio e falou, nossa, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora. E o texto diz que ele foi para o monte. Eles não estão entendendo. Porque eles entendiam que a dimensão da mensagem era a satisfação das suas necessidades terrenas. Capacidade de prover pão. E se ele prover pão, cevada, de trigo,
ele tem gabarito de ser nosso rei. E Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que perece. Queira um outro reinado. Quando eu digo para Deus: Senhor, reina sobre mim, o que quero dizer com isso? Reina sobre mim. O que quero dizer com isso? Vocês já pensaram nessa frase que a gente canta? São vários hinos que nós cantamos aqui na igreja. Reina sobre mim. O que quer dizer isso? Que eu vou agora me submeter a uma estrutura de poder hierarquizado? É isso? Não. Vou me anular como pessoa e só fazer agora o que a hierarquia religiosa manda: reina sobre mim. Aí eu digo: não, é uma dimensão espiritual de reinado. E é uma dimensão espiritual que não faz muito sentido. Porque quando eu digo assim: Jesus agora é o rei da minha vida, por isso eu me sinto mais livre. Ora, como? Liberdade e reinado andarem juntos. Eis o paradoxo do evangelho. Jesus disse: eu não quero estabelecer um reino, com lei, com mandamento, com ordens. Porque se tu reinares sobre mim, eu vou me sentir mais autônomo nas minhas decisões. Olha que contradição. Senhor, reina sobre mim, para que eu possa assumir aí minha identidade, para que eu possa ser mais Ricardo, assumir a minha ricardice. Reina sobre mim, que aí eu sou mais o Ricardo. Não é que eu vou me anular. Eu quero que tu sejas o meu mestre, porque eu estou disposto a partir de agora a usar dos teus ensinos como fonte da minha vida. Reina, porque agora tu és a minha luz, porque agora sim eu estou disposto a ver em ti a revelação de Deus. Reina em mim, porque tu és o meu caminho, o caminho que vou seguir. Quero seguir as tuas pegadas. Reina em mim, porque tu és o meu pastor, e porque eu encontro segurança e conforto nas tuas palavras. Reina em mim, porque tu és o meu Senhor, e por Senhor eu entendo que tu és aquele que dá sentido último à minha existência. Vocês não entenderam. Jesus disse para os discípulos: eu não quero ser rei de vocês, como Herodes, como César, como a rainha da Inglaterra. Não quero ser rei de vocês como Hugo Chávez. Não quero ser rei de vocês nas categorias que vocês entendem de rei. Eu quero ser rei numa outra categoria. Qual? Deixa eu te contar uma história. Certo homem ia caminhando por um campo. Viu nesse campo uma arca que estava enterrada. Ele abriu a arca e encontrou nessa arca um tesouro. Foi em casa. Vendeu tudo o que ele tinha. Tudo. Foi vendendo o que ele tinha. Cachorrinho piquinês que ele guardava, com tanto carinho, empalhado lá no cantinho. Canário, papagaia.
televisão de LCD que ele tinha acabado de comprar para assistir os jogos da Copa. Foi vendendo tudo que ele tinha. Quando a mulher protestou, ele disse: mulher, eu vou te vender também. Aliás, eu estou disposto a vender a minha vida por aquele tesouro. Foi, e pela alegria daquele tesouro, aquele homem foi e vendeu tudo que tinha. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É um pão tão precioso que você está disposto a vender a sua vida e o que de mais precioso você tiver para ter posse desse pão. Não trabalhem pelo pão que perece. Trabalhem por esse pão, que ele vale a nossa vida.